E aí, vamos ler Churran? Eu quero dizer que eu não sou filósofa, não sou socióloga, não sou antropóloga, não sou nada em relação a isso. Então eu tô fazendo a minha leitura leiga desse livro, assim. Então eu quero trazer para vocês, assim, essa minha visão de leitora e de ser humana. Eu vou falar sobre Psicopolítica, do Byung-Chul Han. Um livro que vai nos levar para o fantástico, maravilhoso mundo distópico que a gente vive e por que todas as outras ditaduras e todas as outras distopias, aonde elas falharam, como a nossa sociedade de hoje está conseguindo ter sucesso. Primeiro eu vou falar sobre o livro em si, que é da editora Aimé, acho que é assim que fala, que é um capricho, que é de uma coisa de outro mundo. Eles são pequenininhos, os livros da editora geralmente são ensaios curtos, breves. E como eles são pequenininhos, o que acontece? Não tem marcador de página para eles, né? Então o que a editora faz? A editora já manda os pitucuchos, pequenininho, os marcadorzinhos dentro de cada livro, com a arte da capa. Que fofurinha, né? Então, assim, a editora é um capricho e tem títulos que eles são geniais, assim. Então, esse com Borges é do Alberto Mangel e fala sobre o tempo que ele viveu que ele foi leitor do Jorge Luis Borges na Argentina. O George Steiner com Aqueles que Queimam Livros, que eu achei umas resenhas bem pífias, assim, a respeito dele. Eu acho que o pessoal não entendeu muito bem o que queria dizer. Do Musi, sobre a estupidez. E o último que eu li agora, que é o que eu vou falar, que é o Psicopolítica, do Byung-Chul Han, que também veio com marcadorzinho, fofurinha, fofuchinho, piquitucho. O Byung-Chul Han, ele começa o livro com uma abordagem explicando sobre a sociedade da obediência, o sujeito da obediência, que foi esse sujeito que foi visto no período da biopolítica, que o medo era a espada e a morte, enfim, a punição ela vinha muito física e o controle era muito severo. Então, assim, a gente pode fazer esse parâmetro que nas distopias, assim, dos Amiada, Nós, o Fahrenheit, Laranja Mecânica, Admirável Mundo Novo, 1984, o Conto da Aia, eles são todos muito físicos, assim, então todo mundo é controlado muito pela violência física. E aonde esse mundo exagerado falha é no controle da mente, que é o que a gente não consegue acessar. Admirável Mundo Novo, ninguém pode ficar triste, e isso também não foi conseguido manter, porque o pensamento também não poderia ser controlado. Por mais medicamentos que se desse, por mais tudo que se desse, o questionamento sempre vinha. Então, esse sujeito adestrado, que em todas essas distopias foram escritas nesses períodos, assim, desse adestramento físico, desse controle físico, então todas elas têm um momento em que a coisa vai ruir, exatamente pelo fato de que a mente não era acessível. Aí a gente chega na psicopolítica efetiva, o neoliberalismo e essas novas formas de poder que o Byung-Chul Han ele apresenta nesse livro, que elas partem do pressuposto de que agora a gente colocou a nossa mente para jogo. A psicopolítica, ela tem uma das principais sacadas que ele começa e que ele aborda tanto nesse livro quanto no livro A Sociedade do Cansaço, é que agora nós somos seres que podem. Então a gente tá com uma sociedade da eficiência e do desempenho. Então essa sociedade a gente pode fazer, a gente é capacitado a fazer as coisas. Então se a gente não faz é por pura incompetência nossa. E aí o que acontece? Esse poder foi dado pra gente. Se a gente não exerce essa capacidade, nós somos os inúteis. Então a pressão, nós somos os nossos próprios chefes, nós somos os nossos próprios ditadores, nós somos
internamente a gente tenta fazer esse nosso controle de eficiência. Então, assim, ele fala das questões terapêuticas para melhorar o desempenho. Então, assim, não é mais o chicote, não é mais o horário, a fábrica, o tempo de horas trabalhadas. A gente tá refém do que nós podemos, da nossa competência. Então, a gente quer provar essa competência, e essa competência é pública. Então, nós tiramos a intimidade da questão toda e nós mesmos levamos para aceitação esse processo. Deixa eu falar só mais uma coisa. Nessa sociedade da eficiência que a gente tem, o Byung-Chul Han, ele fala sobre a terapêutica de melhorar a produtividade, melhorar internamente o nosso desempenho, enfim, ótimas, excelentes passagens aqui para a gente compartilhar. O capítulo principal que ele fala isso é a cura como assassinato, né? Que a otimização pessoal serve apenas a um funcionamento perfeito do sistema. E aí essa otimização pessoal que a gente se cobra tanto entra no fato de uma passagem que eu achei fantástica do livro do Musil, quando ele aborda a capacidade, tipo, ninguém é cobrado pelo que não consegue fazer. Então, assim, quando a gente sabe fazer uma coisa e a gente não faz, nós somos extremamente massacrados por não ter feito. E quando a gente não sabe fazer e a gente não faz, não tem problema, porque não sabia fazer mesmo, não dá bola. Então, assim, hoje a gente pode tudo. A gente tem a liberdade, a gente tem a capacidade, a gente tem a competência, a gente foi empoderado pra gente poder tudo. E se a gente não faz, a gente é incapaz, incompetente, a gente é burro, a gente é qualquer coisa, entendeu? Por quê? Porque tava ali, tava à disposição, a gente podia ter feito, a gente não fez porque a gente não quis. E aí, então esses dois livros se conectam nesse ponto e nos colocam diante desse grande dilema. O quanto todo esse empoderamento e o quanto toda essa força pessoal que a gente recebeu impacta positiva ou negativamente na vida da gente. E no livro A Sociedade do Cansaço, quando o Byung-Chul Han fala sobre a felicidade, me veio muito Admirável Mundo Novo na cabeça, onde ninguém pode ser triste, entendeu? Então, nós temos uma sociedade extremamente positiva, que tudo é bacana, que tudo é legal. A gente não tem mais uma sociedade em que as coisas podem não acontecer, em que as coisas são limitadas por A ou B. A gente tem uma sociedade ilimitada. E isso é uma loucura, é muito frenético, porque a partir do momento que tá tudo liberado, a gente só não faz porque não quer. A gente entra numa questão aqui, porque ele fala dos big datas, desse controle sobre o consumo, sobre o que a gente clica, o que a gente escolhe, o que a gente... os nossos anseios mais abstratos, as nossas vontades que a gente não manifesta. Em uma busca, às vezes, do Google, a gente, sem querer, coloca coisas assim, tipo, tomar xixi emagrece, sei lá. E aí, então, a gente sabe que tem empresas que estão minerando toda essa informação. Tem alguém que está disposto até a tomar xixi para emagrecer. Então, significa que a gente tem um mercado de consumo pronto para vender produtos para essa pessoa. Ou seja, ela não precisa aparentar mais, ela não precisa fisicamente estar insatisfeita ou dizendo que quer emagrecer, digamos assim. Mas ela tá fornecendo essa informação mais íntima, ela tá colocando a público com todo esse ciclo da informação e dos dados. Remarquei aqui uma frase que diz que a psicopolítica neoliberal, ela se ocupa da emoção para influenciar ações sobre esse nível pré-reflexivo. Através da emoção, as pessoas são profundamente desatingidas. A gente entra no outro ponto que eu acho que é mais sensível de falar. Se escuta muito falar sobre a experiência, a gente não tá vendendo mais produtos, a gente vende experiências e tudo mais. Porque exatamente mexe com a emoção. A gente responde ela mais prontamente do que necessariamente a ação. Ao físico, digamos. Então, pra gente dar um soco em alguém, a gente se segura mais do que pra gente xingar alguém.
E aí a gente entra no ponto da influência, da própria... da forma de movimentar as pessoas para o consumo e para autoconfirmação. E aí nisso a gente entra nesse ponto da questão das redes, né, do Instagram, do YouTube, do Facebook e tudo mais, dos likes e das... né, como é que é? Me siga, me inscreve, como é que é? Me segue, me inscreve... Não, se inscreva, dá like, essas coisas aí, eu nem sei fazer. Quando eu comecei a postar os vídeos, o meu compromisso era muito com o conteúdo, e continua sendo e vai continuar. Quem viu os outros vídeos e quem continua vendo vai saber que eu não peço para se inscrever, eu não peço para curtir, porque eu acho que se o conteúdo agradar, isso vai ser uma coisa natural, enfim. Ou pode ser que você esteja aqui por um livro específico, mas não quer saber do que eu quero falar sobre outros livros ou sobre outras coisas, porque eu sou essa miscelânea de assunto. Hoje eu tô com quase 100 inscritos, o que para mim é uma quantidade gigantesca, porque a minha pretensão, talvez, é que nem eu digo, se eu quisesse muitos inscritos, se eu quisesse ter 1 milhão de inscritos, eu ia fazer slime no YouTube, né? Mas a gente não faz. Então, assim, eu não peço esses inscritos e eu não peço esses likes. E eu li um artigo muito ridículo essa semana. Tem algumas funções do YouTube que quando eu cheguei, na época que era tudo mato, não tinham. E aí hoje, quando eu vou postar ou eu preciso editar alguma coisa, tem alguns termos ali que me são estranhos. Então eu vou procurar artigos, vou tentar entender o que é. E aí, num artigo de um cara, assim, ó... eu achei uma afronta pessoal, assim, ó. O cara falou que as pessoas que visualizam conteúdo no YouTube, os usuários, assim, eles são passivos e eles precisam que a gente diga o que fazer. Então, a gente que tem que pedir pra seguir, pra se inscrever e pra tudo mais. Eu fiquei muito puta da cara com isso, sabe? Porque não é assim que eu vejo. E eu acho que depois que eu li esse livro do Churran, eu fiquei mais tranquila ainda que eu tô seguindo numa onda de não tentar entrar nesse controle e nessa afirmação por meio do coletivo, alimentar a psique. Mas eu acho que não é o caminho, então assim, eu não vou não vou usar artimanhas psicomentais, psicopolíticas para fazer com que isso se perpetue e aumente. Acho que deu para entender. Não sei, eu vou viajando na maionese. Então, assim, eu sou muito apaixonada por distopias e essas histórias todas, assim, elas me pegam de uma maneira muito significativa. E eu tava pensando a cada passo, assim, a cada marco que chega, assim, tipo, nossa, quando chegou a 50 inscritos eu fiquei, meu Deus, quanta gente interessada no que eu tô dizendo, sabe? Isso é muito louco. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu queria comemorar muito com as pessoas, assim, sortear livros e passar para adiante, né? Passar essa coisa e, nossa, quando tiver 500 inscritos, fazer um sorteio de algumas distopias, com 1000 inscritos, sortear uns 5 livros, com 10 mil inscritos, sortear um Kindle, sabe? Eu tenho muita vontade de fazer isso. Mas eu quero que seja um caminho natural, assim, digamos. Eu posso firmar essa promessa com vocês, tipo, 10 mil inscritos a gente vai sortear um Kindle aqui. Mas eu quero que esse seja um caminho natural. Então, assim, espero que tenha dado para entender a minha visão sobre esse livro. E eu gostaria muito que todo mundo lesse esse livro, assim, tipo, com 1000 inscritos, digamos, eu vou sortear 3 distopias e um psicopolítica. Eu espero não precisar sortear psicopolítica, porque eu gostaria que vocês todos tivessem lido já e me dissessem assim, Ju, não sorteia psicopolítica porque eu já li e eu achei o máximo e achei muito legal. Respeitando muito e agradecendo muito nesse final de ano agora, quase um ano postando vídeo e tal. Eu queria muito poder comemorar com vocês e colocar marcos de comemoração, assim, colocar os 500, os 1000... 5.000 inscritos e fazer sorteios e fazer uma interação ainda maior, mas eu quero respeitar todos vocês como seres humanos de fora da manada. Então, se vocês tiverem formas de fazer isso, que vocês achem bacana, que vocês achem que... ou que, se vocês acreditarem que esse pedido, tipo, chama os amigos para se inscrever e que a gente vai fazer um sorteio, se isso não é manipulação,
se vocês se sentem confortáveis, vamos debater sobre esse assunto. Eu quero conversar com você sobre isso, assim, o que esse mundo de pedir essa afirmação, de pedir essa contrapartida, de monitoramento de consumo, porque a partir do momento que eu dou um like, que eu curto, que eu compartilho uma informação, isso alimenta uma indústria muito grande de dados, e esse livro trata também sobre isso. Inclusive, eu não vou chamar nunca mais idiota, vai ser uma ofensa, porque eu gostei muito mais depois de ler esse livro, de ser uma idiota do que ser inteligente. É uma pérola, vale muito a pena ser lido e que acho que vai agregar muito na vida de toda a sociedade, porque depois que a gente lê, o nosso entorno se contamina com essas informações tão boas e tão ricas sobre como a gente reage a esse mundo de consumo e esse mundo de influência, que eu não gosto dessa palavra. Então tá, então comentem aí como a gente pode fazer esses marcos de comemoração. Logo, janeiro agora vai fazer 1 ano do primeiro vídeo que eu postei, eu acho. E comentem então como a gente pode marcar essas datas e como que a gente pode fazer sorteios e como que a gente pode fazer essa troca de uma forma que seja muito... que respeite nós, pessoas, o nosso cérebro, a nossa... autonomia, a nossa integridade, a nossa identidade. Valeu! É isso. Psicopolítica do Byung-Chul Han. E essa editora maravilhosa, né? Que a gente ama do fundo do coração e que eu quero comprar todos os livros deles.